O próximo item do menu Documentos é Jogo de Caça-Palavras. O jogo de caça-palavras sempre abre numa janela flutuante. Vou aumentar ela aqui para visualizar melhor. E você vê que o que você faz? Você vai poder montar um jogo de caça-palavras com textos bíblicos. Então você vai colocar a referência bíblica aqui e ele vai abrir essa referência na versão de Bíblia que está marcada aqui. No caso, ele já deixa como default a Bíblia preferida sua. A minha, no caso, é a Almeida de Estudo, né? Revista atualizada. Mas você pode clicar em cima aqui e buscar qualquer Bíblia que você queira. Então a primeira coisa que eu faço é pegar um texto bíblico. Eu vou pegar aqui Efésios 3, de 1 a 4, por exemplo. Tá? Marquei a referência, clico na seta e ele começa a montar então um jogo de caça-palavras. Tá? Então eu tenho aqui o jogo, eu tenho as palavras que eu devo buscar aqui, tá certo? E você vê que eu tenho algumas opções aqui. Como ele funciona primeiramente? Eu devo procurar estas palavras e marcar elas. Como é que eu marco? Por exemplo, eu achei aqui a palavra Paulo. Eu pego no começo, clico e vou arrastando. Ele vai marcando para mim, eu solto. Quando está correto, então ele vai fazer isso. Ele vai marcar e ele já risca a palavra aqui. Você vê que se eu pegar qualquer palavra e não fizer sentido, ele simplesmente apaga. Então ele só vai marcar realmente o que está certo, né? Então você vê aqui, eu tenho confiada, né? Ele marcou de novo aqui confiada. Aqui eu tenho conforme. E aí eu começo a montar, né, uma série de palavras e ele vai riscando aqui para mim. Muito bem. Quais são as opções que eu tenho aqui? Eu posso vir aqui na versão médio, então ele vai colocar mais palavras, tanto no jogo de palavras quanto aqui na lista de palavras, ou grande. Então você tem essas três opções para um maior grau de dificuldade, vamos supor, um maior número de opções de palavras para você trabalhar. E aqui em cima você também tem duas opções, a lista de palavras, que é essa lista aqui, ou passagem. O que ele faz então? Ele coloca a passagem bíblica que você selecionou e deixa em negrito a palavra que você deve encontrar ali, né? E aí o que acontece? Se eu marco uma palavra, ele marca em azul essa palavra, facilitando a minha visualização para que eu saiba o que eu devo encontrar, né? Por exemplo, aqui, prisioneiro. Então, é dessa forma que ele funciona, o seu jogo de palavras, como você pode trabalhar o jogo de palavras. Você vê que aqui ele já colocou o nome desse jogo de palavras com a referência que eu coloquei, mas você pode renomear a qualquer momento, colocar o nome que você quiser. Outra coisa, não é só em português, não é só em inglês, você pode usar as línguas originais também para fazer um jogo de palavras. Aí, como exemplo, eu vou aqui abrir uma Bíblia hebraica, tá? Buscar um texto do Antigo Testamento. Então vamos lá para o Salmo 75, versículos 1 a 5, por exemplo. Dou enviar. E você vê que ele começa a montar então um jogo de palavras em hebraico. E você tem aqui a passagem, como o hebraico tem um texto mais resumido, ele acaba jogando todas as palavras praticamente, ou grande parte das palavras, mas aqui você tem uma dificuldade de visualização das palavras, né? Como por exemplo essa palavra aqui, aparentemente ela não está em negrito como as outras, então é difícil visualizar. Então, quando você está no hebraico, é melhor vir realmente para a lista de palavras, que fica bem mais fácil de encontrar, de visualizar, tá certo? E uma vez também que você encontrou uma palavra, você vai lá e marca ela para que ela também seja riscada. Por exemplo, você vê aqui o que eu marquei, né? E você vai achando as outras palavras que você tem no texto, no jogo de palavras. E se tiver difícil encontrar, você clica na palavra e ele vai então mostrar para você onde começa a palavra ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então você tem dessa forma. Você vê que ele, às vezes, uma coisa que eu tenho notado aqui
é que o jogo de palavras não está funcionando muito para o hebraico porque ele está fazendo na ordem inversa. Algumas vezes ele mostra na ordem inversa, assim como, né, você espera que essa ordem, né, da direita para a esquerda, e aqui ele colocou da esquerda para a direita, o que está errado no hebraico, de certa forma, a menos que você aceite um jogo de palavras mesmo com a ordem inversa. Então é uma coisa a se tomar cuidado. E você vê aqui, como o texto era grande, você vê esse máximo aqui que apareceu, porque talvez o texto fosse maior, então ele já deu mais opções, e isso depende realmente do tamanho do texto que você escolhe, tá? Deixa eu te mostrar aqui o exemplo. Se eu colocar apenas um versículo, vou colocar aqui o versículo 3, você vê que ele não dá outras opções a não ser o pequeno, tá certo? Aí vai depender realmente disso. Ótimo, eu vou mostrar também aqui em último em grego, tá? Vou abrir aqui uma Bíblia grega, pode ser que você não tenha essa Bíblia aqui em grego, esse Novo Testamento em grego, não é Bíblia, só o Novo Testamento, mas você vai ter outros na sua biblioteca. Eu vou abrir um texto aqui, Mateus 3, de 1 a 4, só como exemplo, e aí ele começa a carregar então o texto, ele começa a carregar o texto grego, né? Daí vamos supor, sempre a mesma coisa, né? Eu achei uma palavra, ele vai marcar e por aí vai, né? Eu tenho aqui, ó, o reino, e aí ele vai marcando, eu vou trabalhando, eu posso me divertir aqui. Uma opção que você tem, ao invés, uma opção para professores às vezes, é você usar isso daqui como um exercício para os seus alunos, vamos supor. Então eu vou voltar aqui, né, escrever aqui Almeida para deixar um exercício mais claro, né. Eu estou pegando aqui então um jogo de palavras, ele já montou para mim Mateus 3, de 1 a 4, se eu quisesse eu poderia mudar aqui Efésios, né, para Mateus, tá bom, muito bem. E aí eu quero passagem, e o que eu vou fazer? Eu vou imprimir isso daqui, tá? Eu venho aqui e vou imprimir e exportar. E aí de repente eu tenho um exercício para os meus alunos. Esse é apenas um exemplo do que você pode fazer com ele, do resto é apenas mesmo esta diversão que seria o jogo de palavras, tá certo? Até o próximo vídeo então.